Você acredita que um erro pode mudar a vida inteira de duas pessoas? E se o homem mais poderoso da cidade engravidasse justamente a mulher mais simples da casa dele? E se ele rejeitasse esse filho, até descobrir um segredo que mudaria tudo para sempre? Essa história é sobre orgulho, arrependimento, redenção e amor verdadeiro. Comente. Você perdoaria alguém que rejeitou o próprio filho? Curta se histórias com emoção tocam o seu coração. Inscreva-se para não perder nenhuma história que pode mudar sua visão sobre o amor. Compartilhe com alguém que ama histórias de reviravolta. Clara caminhava com passos leves pelo corredor silencioso da mansão Vasconcelos, equilibrando com cuidado uma bandeja com o café da manhã. Era o início de mais um dia, e ela sabia exatamente como cada minuto se desenrolaria. Polir o chão do hall, limpar os lustres de cristal, organizar os livros da biblioteca e garantir que a casa estivesse impecável para quando o patrão descesse. Mas naquele dia havia algo diferente no ar. O céu nublado pela janela ampla da cozinha parecia anunciar que algo estava para mudar. Clara, como sempre, mantinha a postura discreta e os olhos baixos quando cruzava com os outros funcionários. Era nova ali, vinda do interior, e sabia que não podia cometer deslizes se quisesse manter aquele emprego, o único que conseguira depois de meses batendo de porta em porta na cidade grande. Do outro lado da casa, André Vasconcelos, dono de um império de imóveis e investimentos, terminava uma reunião virtual em seu escritório. Aos 38 anos, era conhecido como um homem frio, calculista e reservado. Depois de uma decepção amorosa que o marcou profundamente no passado, ele havia se fechado para qualquer vínculo emocional. As mulheres que se aproximavam dele, via de regra, o faziam por interesse, e ele sabia disso. Por isso, cultivava uma reputação de inalcançável. Mas havia algo em Clara que o intrigava. Desde o dia em que ela chegou, tímida, vestindo roupas simples, os olhos grandes e expressivos demonstrando respeito e vulnerabilidade, ele passou a notar mais do que gostaria. No início, atribuiu a curiosidade, depois a simples atração. Mas à medida que os dias passavam, André começou a observar mais do que devia. Quando ela lavava os degraus da escadaria, cantarolando baixinho uma antiga canção de ninar. Quando parava por um segundo diante de uma janela, observando a chuva cair. Quando sorria ao cumprimentar a governanta, mesmo depois de uma manhã exaustiva. Era uma beleza que não vinha da maquiagem ou das roupas, vinha da simplicidade, da alma leve e transparente que ela carregava. Certa noite, uma tempestade caiu sobre a cidade. Clara ficou presa na mansão, pois a chuva havia derrubado parte da estrada e os ônibus haviam parado de circular. A governanta permitiu que ela dormisse no quartinho dos fundos, mas Clara estava inquieta. Foi até a cozinha preparar um chá, tentando aquecer as mãos. André desceu do escritório por acaso, em busca de um vinho. Não esperava encontrar ninguém ali, muito menos ela. "Está tudo bem?" Ele perguntou surpreso ao vê-la. "Sim, senhor. Só... fiquei com frio. Preparei um chá", respondeu rapidamente abaixando os olhos. "Não precisa me chamar de senhor", disse ele um pouco mais próximo do que deveria. "Aqui dentro somos só duas pessoas tentando escapar da tempestade." Ela sorriu timidamente. A tensão entre os dois era palpável, embora nenhum dos dois ousasse ultrapassar a linha. Conversaram por alguns minutos de forma simples. Clara falou sobre o interior, sua infância na roça, os pais que já haviam partido. André, sem saber por quê, compartilhou que odiava noites chuvosas porque lembravam o dia em que perdeu a mãe. Ambos se olharam por longos segundos. O silêncio disse o que as palavras não podiam. Naquela noite, algo aconteceu. Não foi planejado. Não foi premeditado. Foi um impulso, um momento de fraqueza ou talvez de verdade. Um beijo. Um abraço. E na solidão daquela mansão gigantesca, sob o barulho da chuva e as janelas embaçadas, eles se entregaram a uma conexão que nenhum dos dois entenderia completamente naquele momento. Na manhã seguinte, o sol voltou. A estrada foi liberada. E Clara, envergonhada, voltou à sua rotina como se nada tivesse acontecido. André, por sua vez, se trancou no escritório e evitou cruzar com ela por dias.
Para ele, aquilo fora um erro. Para ela, uma confusão de sentimentos. Nas semanas seguintes, Clara sentia-se diferente. Enjoos, tonturas, um atraso estranho. Comprou um teste de farmácia às escondidas e chorou sozinha no banheiro quando viu o resultado positivo. Estava grávida. Do patrão. Do homem que mal falava com ela desde aquela noite. Ela tentou racionalizar. Talvez fosse melhor ir embora antes que ele descobrisse, mas parte dela sentia que precisava dizer. Não era justo esconder. Tomou coragem numa manhã em que ele tomava café sozinho na varanda. "Senhor André, posso falar com o senhor por um instante?" Ele ergueu os olhos impassível. "Diga." Clara hesitou. As palavras pareciam um nó em sua garganta. "Eu estou... grávida." O silêncio que se seguiu foi mortal. Ele pousou a xícara devagar sobre o pires, levantou-se e a olhou fixamente. "E por que está me dizendo isso?" "Porque o filho é seu." Ele soltou uma risada seca, sem humor. "Clara, nós dois sabemos que aquilo foi um deslize." "Um momento. Você sabe o que esse tipo de alegação pode significar para mim?" Ela ficou pálida. "Eu não quero nada seu. Só achei que o senhor deveria saber. Então, considere que eu já sei, e espero que tome a melhor decisão. Para você e para esse bebê." As palavras dele foram como facadas. Clara virou as costas com os olhos marejados e saiu com passos apressados. Naquela tarde, arrumou suas coisas e deixou a mansão sem olhar para trás. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava. Mas uma coisa era certa. Ela criaria aquele filho com dignidade, mesmo que fosse sozinha. E André ainda não fazia ideia do quanto aquela decisão iria mudar sua vida para sempre. Os primeiros dias após deixar a mansão Vasconcelos foram uma mistura de alívio e angústia para Clara. Embora tivesse se libertado da frieza de André, agora enfrentava o mundo com um novo peso no ventre e no coração. Caminhava pelas ruas da cidade como se carregasse nas costas a responsabilidade de duas vidas, a sua e a do bebê que crescia em silêncio, dia após dia. Sem ter para onde ir, Clara buscou refúgio na casa de uma antiga amiga de infância, Bia, que morava em um bairro afastado, mas acolhedor. Bia era enfermeira, solteira e extremamente generosa. Quando viu Clara à sua porta, abatida e carregando uma pequena mochila, não fez perguntas. Apenas abriu os braços e a recebeu com um abraço apertado. "Fica aqui o tempo que precisar, Clá. Isso aí dentro de você é um presente, não um problema", disse com a voz cheia de ternura, pousando a mão sobre o ventre da amiga. Mesmo com o acolhimento, as noites de Clara eram inquietas. Sonhava com André, com seus olhos frios, sua voz cortante e com a noite em que tudo mudara. Lembrava-se da forma como ele se afastou, do desprezo estampado em suas palavras. Tinha vontade de esquecê-lo, mas não conseguia. Ainda havia algo nele que a feria e, ao mesmo tempo, a fazia doer de saudade. Enquanto isso, André Vasconcelos tentava seguir sua vida como se Clara nunca tivesse existido. Mergulhou no trabalho com mais intensidade do que nunca. Assinava contratos, participava de reuniões, fazia viagens de negócios sem fim. Mas algo dentro dele havia mudado, e ele se recusava a encarar. Quando passava pelo jardim da mansão, sentia o cheiro das flores e automaticamente lembrava do sorriso de Clara. Quando escutava alguém cantarolando no corredor, virava o rosto com a esperança absurda de vê-la ali. A ausência dela se tornava uma presença incômoda, mas, orgulhoso como sempre, fingia não sentir. Um dia, no escritório, recebeu uma visita inesperada. Era Mariana, uma ex-namorada que também fazia parte da alta sociedade. Linda, sofisticada e movida por interesses financeiros, ela retornava tentando reacender um antigo envolvimento. André até tentou dar atenção, mas tudo nela parecia falso demais, e ele, pela primeira vez, se deu conta do quanto isso o irritava. "Você está estranho, André", comentou Mariana, mexendo a taça de vinho nas mãos. "Desde quando liga para sentimentos?" "Talvez nunca tenha ligado", respondeu seco, "mas agora entendo o que é sentir falta de alguém." Mariana riu sem acreditar.
Vai me dizer que está apaixonado por alguma secretária agora? Ele apenas ficou em silêncio. A cabeça de André voltava vez ou outra à cena na varanda, quando Clara o encarou com olhos marejados e confessou a gravidez. Ele tentava ignorar, se convencer de que ela poderia estar mentindo. Mas algo na expressão dela naquele dia, algo no tom da voz, ainda o assombrava. Enquanto isso, Clara fazia o pré-natal com a ajuda de Bia e enfrentava os perrengues diários. As roupas já não lhe serviam, os enjoos eram intensos e as finanças apertadas. Mesmo assim, não reclamava. Conseguiu um pequeno emprego como atendente de padaria nas manhãs, apenas para garantir o básico. À noite, descansava o corpo cansado e sonhava com o bebê, imaginando o rostinho que logo conheceria. Até que um dia, a coincidência aconteceu. Clara estava na fila de espera de um exame de ultrassom, quando, ao sair do consultório, cruzou no saguão com nada menos que a secretária pessoal de André, uma mulher rígida chamada Leonor. Elas se olharam por alguns segundos. Leonor a reconheceu imediatamente. A barriga de Clara, agora proeminente, denunciava tudo. Naquela mesma tarde, Leonor, conhecida por ser fiel ao patrão, procurou André em seu escritório. Preciso lhe dizer algo que talvez o senhor prefira não saber. Começou com o tom firme. Então talvez seja melhor não dizer, respondeu ele mal-humorado. Mas o senhor precisa ouvir. Encontrei Clara hoje. Está grávida, bem grávida. Ela estava saindo de uma clínica de obstetrícia. André congelou. Por mais que tentasse manter a fachada impassível, a informação o atingiu como um raio. Sua mão apertou com força a caneta sobre a mesa. O coração, que vivia sob controle, acelerou de maneira inesperada. Tem certeza disso? Perguntou com a voz grave, tentando manter o controle. Absoluta. E digo mais, se ela fosse interesseira já teria voltado aqui atrás de pensão ou mídia. Mas sumiu. O senhor mandou embora uma mulher honesta, que está lutando sozinha. Talvez ainda dê tempo de fazer alguma coisa. Aquela noite foi insuportável para André. Dormiu mal, pensou em Clara, no filho, no que significaria ser pai. Lembrou-se da própria infância, do abandono que sofrera quando o pai viajou para fora e nunca mais voltou. Lembrou da mãe morrendo sozinha com ele ainda adolescente. A ideia de repetir esse ciclo começou a incomodá-lo profundamente. Mas havia o orgulho, havia medo e havia principalmente a dúvida. Será que Clara permitiria que ele se aproximasse? Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Iria vê-la. Não porque quisesse assumir, não ainda, mas porque precisava olhar nos olhos dela de novo. Precisava ouvir da boca dela o que o coração dele não queria aceitar. Com a ajuda de Leonor e de uma busca discreta, descobriu o bairro onde Clara estava morando. Um lugar simples, cheio de vida, longe dos muros de vidro e mármore que ele conhecia. Dirigiu seu carro até lá, sentindo-se um intruso em um mundo que nunca pisara antes. Quando estacionou, viu Clara saindo da padaria, usando um uniforme modesto, com os cabelos presos e segurando uma sacola de pão. Mesmo assim, ela parecia linda, grávida, cansada, mas serena. Havia uma luz em seu rosto que ele nunca havia notado antes. Ela o viu. O tempo pareceu parar por um instante. Clara parou no meio da calçada, surpresa e confusa. Ele desceu do carro e se aproximou, com um misto de hesitação e firmeza. Clara, disse com a voz baixa. Ela demorou a responder, mas o fez com o olhar firme. O que está fazendo aqui? André respirou fundo. As palavras pareciam travadas na garganta. Eu fiquei sabendo. Sobre o bebê. Ela franziu o senho. E veio fazer o quê? Negar de novo? Dizer que foi um erro? Não se preocupe. Já ouvi tudo isso. Eu não espero mais nada de você. Eu só quero entender. Entender? Não há o que entender. Você teve a chance de estar presente quando eu mais precisei. Agora é tarde. Ela virou as costas, com os olhos marejados, e entrou no pequeno prédio de 2 andares, onde morava com Bia. André ficou ali parado por alguns minutos. Pela primeira vez na vida, sentiu-se pequeno.
Diante daquela mulher simples, ele entendeu o que era ser fraco, não por falta de dinheiro, mas por falta de coragem. E naquele instante, uma semente de arrependimento começou a germinar dentro dele, ainda silenciosa, ainda negada, mas inevitável. Os dias que se seguiram ao encontro entre Clara e André foram como folhas secas arrastadas pelo vento, silenciosos, ásperos e imprevisíveis. Naquele fim de tarde em que André apareceu em sua porta, Clara sentiu seu mundo girar. Ver aquele homem outra vez, agora diante de si, lhe despertou emoções conflitantes. Raiva, mágoa, saudade e um eco abafado de algo que ela não queria admitir. Ainda havia amor ali, mas agora era diferente. Não era mais a jovem ingênua que caiu de amores por seu patrão numa noite de solidão. Era uma mulher grávida, cansada, mas decidida. A criança que carregava em seu ventre era o centro de sua existência. E não deixaria que ninguém, nem mesmo o pai do bebê, a abalasse emocionalmente como antes. Clara passou os dias seguintes tentando manter o foco no trabalho e nas consultas médicas. A barriga crescia, e junto com ela crescia também a esperança de que aquele pequeno ser traria luz à sua vida. Quando o médico revelou que esperava uma menina, Clara chorou. Imaginou como seria sua voz, seus olhos, seu primeiro sorriso. Imaginou uma infância repleta de amor, mesmo que de um único lado. Bia, sempre presente, foi mais do que uma amiga. Era quase uma irmã. Ajudava nos preparativos, nas compras de enxoval em lojas populares, nas noites em que Clara tinha crises de choro escondida no travesseiro. E nunca deixou de dizer: um dia ele vai perceber o que perdeu, mas talvez quando perceber já seja tarde demais. Enquanto isso, em outra parte da cidade, André Vasconcelos estava longe de viver em paz. Após o encontro com Clara, algo dentro dele começou a ruir. Sua rotina, antes tão precisa, agora parecia vazia. As reuniões que antes o empolgavam se tornaram meros compromissos. As noites, antes preenchidas por vinho e silêncio, agora eram invadidas por memórias que ele não conseguia apagar. A imagem de Clara com a mão sobre a barriga, a firmeza na sua voz ao dizer que não esperava mais nada dele, o desprezo estampado em seu olhar, tudo o atingia como socos invisíveis no estômago, e pela primeira vez na vida, André começou a duvidar de si mesmo. Procurou refúgio no trabalho, como sempre fazia. Fechou 2 grandes contratos, expandiu a empresa para outro estado, mas nada disso o preencheu. Pelo contrário, era como se cada vitória empresarial tivesse gosto de derrota pessoal. Numa madrugada chuvosa, sozinho em seu quarto, decidiu rever as imagens das câmeras de segurança da mansão. Havia registros antigos, de semanas atrás. Ele não sabia exatamente o que buscava, mas clicava em gravações aleatórias, como quem procura uma sombra. E então o encontrou. Era Clara na cozinha, limpando o balcão e cantarolando uma música suave. A imagem não tinha som, mas ele sabia a melodia de cor. Era a mesma que ela cantou na noite em que estiveram juntos. Ele observou aquele vídeo repetidamente, como se tentasse reviver o que perdeu. E naquele instante, algo finalmente quebrou dentro dele. No dia seguinte, tomou uma decisão inesperada. Sairia por um tempo. Pediu licença da empresa, delegou suas funções e partiu para o litoral, para uma das casas que quase nunca usava. Precisava pensar. Precisava entender o que sentia. Na praia, o vento batia forte e o céu era amplo, como se a vida o forçasse a encarar o horizonte que ele sempre evitou. Comprou um caderno e começou a escrever. Algo que não fazia desde a juventude. Ali anotava lembranças, perguntas, emoções que nunca aprendera a lidar. E dia após dia, o nome de Clara se tornava mais presente. Enquanto isso, o tempo passava. Clara completava 7 meses de gestação. Sua barriga era agora redonda, pesada, símbolo de luta e esperança. Começou a fazer aulas de artesanato para gerar renda extra e preparava pequenos quadrinhos de tecido com frases para decorar o quarto da filha. Um desses quadros dizia: "Você foi o melhor presente que a vida me deu, mesmo quando a vida parecia injusta." Numa manhã de sábado, ao voltar do mercado, Clara encontrou uma carta na porta.
Não havia remetente. Era um envelope branco com sua caligrafia preferida. Ao abri-lo, reconheceu a letra. Era de André. Clara, eu não espero que essas palavras mudem algo. Sei que já causei dor demais, mas precisava escrever, porque não consigo mais guardar aqui dentro. Você foi a única pessoa que me enxergou de verdade, mesmo quando eu não queria ser visto. E o que fiz com você e com nosso filho foi cruel. Não tenho desculpas, só vergonha. Hoje entendo que não é orgulho o que sustenta um homem. É a capacidade de assumir seus erros e amar mesmo que tardiamente. Se um dia, mesmo que de longe, eu puder acompanhar o crescimento da nossa filha, já será um presente que não mereço, mas que espero com humildade. André. Clara leu e releu a carta com os olhos embaçados. Sentiu um turbilhão de emoções. Ainda havia dor, mas agora também havia um vislumbre de reconhecimento, um fio tênue de redenção. Nos dias seguintes, guardou a carta dentro de uma caixinha, junto com as primeiras meias da bebê e a foto do primeiro ultrassom. Não respondeu, mas também não rasgou. André, do outro lado da cidade, esperava em silêncio. Não ligava, não mandava mensagens. Apenas deixava espaço. Um espaço que ele agora sabia que nunca deveria ter invadido com tanto desprezo. Ele começou a frequentar palestras sobre paternidade, algo que jamais imaginou fazer. Conversou com um psicólogo pela primeira vez na vida, leu sobre vínculo afetivo, sobre como uma criança sente o abandono ainda no ventre. Cada nova informação o esmagava por dentro, mas, ao mesmo tempo, lhe dava ferramentas para tentar ser alguém melhor. Longe de Clara, André começou a amar. Não como um impulso, não como um desejo, mas como um compromisso. Com ela, com a filha e, finalmente, consigo mesmo. Em uma tarde ensolarada, Clara estava sentada na pracinha próxima ao apartamento de Bia, observando crianças brincando no escorregador. Sentia os primeiros chutinhos da bebê com frequência. Sorria, mesmo com o cansaço. Bia se aproximou com um copo de suco natural. Pensando em nomes, Clara riu, pegando o copo. Ainda não decidi, mas tem um que não sai da minha cabeça. Helena. Sorte? Como você. Espero que ela seja ainda mais forte. E quanto ao pai dela? Clara fez silêncio. Fitou o céu limpo, as nuvens como véus no azul. Acho que ele está tentando, mas o tempo dirá se é sincero. E você? Ainda sente algo? Clara respondeu sem hesitar. Sinto tudo, menos ódio. Aquela frase foi uma confissão. Clara já não estava em guerra com seus sentimentos. Agora era o tempo que definiria os próximos passos. E mesmo longe, no silêncio dos seus respectivos mundos, Clara e André carregavam um ao outro dentro do coração. Mas o reencontro definitivo entre eles ainda estava por vir. E com ele, novas verdades. E uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. O relógio marcava 8h30 da manhã quando Clara entrou na clínica para mais uma ultrassonografia. A recepcionista a cumprimentou com um sorriso caloroso e ela respondeu com gentileza, segurando sua pequena pasta com exames anteriores e a identidade. Era sua consulta de 32 semanas. Helena já estava quase pronta para vir ao mundo. Clara se sentia cada vez mais ligada à filha, como se já pudesse ouvir seus pensamentos e entender seus silêncios. A maternidade a havia transformado, de dentro para fora. Na sala de espera, sentou-se ao lado de uma senhora com um netinho de colo. Observava o menino brincar com os cadarços dos tênis quando sentiu uma presença familiar atravessar a porta. Ergueu os olhos devagar e ali estava ele, André, sozinho, com uma expressão de quem não sabia se respirava ou se recuava. Usava uma camisa azul escura e calça social, mas o olhar estava diferente. Não havia arrogância. Havia uma súplica contida. Clara apertou a pasta contra o colo tentando manter o controle. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou, ainda sentada. "Me disseram que hoje era sua ultrassonografia. Eu pedi à secretária da clínica", respondeu, sincero. Só queria ver ela, nem que fosse de longe. Clara respirou fundo.
Lutava contra a vontade de dizer para ele ir embora, mas algo na expressão dele, na vulnerabilidade estampada ali, a desarmava aos poucos. Não é só ela, André. É nossa filha, corrigiu com doçura firme. Ele assentiu. Eu sei, demorei para entender, mas... Agora, cada dia sem ver vocês dois me consome por dentro. Eu não vim exigir nada. Só quero pedir uma chance de estar presente, de tentar, nem que seja do seu jeito, no seu tempo. Ela o olhou por alguns segundos longos. Estava prestes a responder quando a enfermeira chamou. Clara Vasques. Clara hesitou, olhou para André. Você vem? Ele piscou surpreso. Posso? Ela assentiu, levantando-se com leveza apesar da barriga, e o conduziu até a sala de exames. O ambiente era tranquilo, com luz suave e aroma de lavanda. Clara deitou-se na maca, arregaçou a blusa e a enfermeira passou o gel frio sobre a barriga. André ficou de pé ao lado, hesitante, as mãos trêmulas nos bolsos. Quando a imagem da bebê apareceu na tela, ele perdeu o fôlego. Era uma pequena figura humana, já perfeitamente formada. O rosto, os dedos minúsculos, os movimentos suaves. E então, o som que o atravessou por inteiro, o coraçãozinho batendo. Tum, 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 tum. André levou a mão à boca, emocionado. Um nó se formou em sua garganta. Ela é linda, disse com a voz rouca. Clara apenas observava. Pela primeira vez via verdade na emoção dele. E isso mexia com ela de um jeito que não conseguia explicar. Parece com você, murmurou. Deus me livre. Ele brincou, com um riso nervoso. Espero que tenha o seu coração. A enfermeira sorriu discreta e os deixou a sós por um momento após o exame. Clara se sentou devagar, limpando o gel, e André a ajudou, oferecendo um lenço. Obrigada por me deixar ver isso, disse ele. Ela se aproximou da cadeira, ajeitando os cabelos soltos. Eu ainda não sei o que vai ser de nós, mas sei que nossa filha merece o melhor, inclusive de você. Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Seus olhos agora eram transparentes. Eu não quero mais viver longe de vocês duas, Clara. Se ainda existir qualquer chance, qualquer fresta, eu vou me agarrar com tudo. Clara sentiu o peito se apertar. Suas mãos suavam, os batimentos aceleravam. A proximidade dele era perigosa, mas não havia mais distância suficiente para impedir o que o coração gritava em silêncio. Sem pensar, impulsionada por uma mistura de saudade, emoção e desejo contido, ela o beijou. Foi um beijo lento, sincero. Um encontro de dois mundos despedaçados tentando se reconstruir. Ele segurou seu rosto com ternura, como quem segura algo frágil demais para escapar. Ela se entregou ao momento, como se o tempo estivesse suspenso. Naquele beijo havia perdão, havia reconhecimento, havia amor. Quando os lábios se separaram, os dois estavam ofegantes, olhos marejados. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, sussurrou Clara, encostando a testa na dele. Mas hoje, você está aqui, e isso já é um começo. Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno. Hoje é o melhor dia da minha vida. Mais tarde, caminhavam lentamente pela calçada em direção ao apartamento de Bia. Clara segurava uma sacola com um novo brinquedinho que ganharam da clínica, enquanto André carregava as receitas médicas e exames como se carregasse ouro. Conversavam sobre nomes, sobre cores de enxoval, sobre a infância que desejavam oferecer. Não fizeram promessas, apenas compartilharam planos. Ao se despedirem na porta do prédio, André segurou a mão de Clara mais uma vez. Posso voltar amanhã? Se for com o mesmo coração de hoje, pode voltar todos os dias, respondeu ela com um leve sorriso. E ele se afastou, com o peito cheio, como se acabasse de sair de um labirinto escuro e, enfim, visse o sol. Na janela, Bia observava de longe e sussurrou para si mesma. Parece que o amor, às vezes, só precisa de coragem e de uma filha prestes a nascer. Mas o que Clara e André ainda não sabiam era que o destino guardava mais surpresas e uma ameaça inesperada estava prestes a cruzar o caminho deles. O céu estava encoberto quando Clara acordou naquela manhã de sábado.
O vento que passava pela janela entreaberta trazia o cheiro de chuva e o som distante de buzinas abafadas. Sentia-se estranhamente leve, embora soubesse que nada em sua vida era simples. Sentou-se na cama e repousou a mão sobre a barriga. Bom dia, minha Helena. Ontem seu pai te viu direitinho, sabia? Ela sorriu ao lembrar da emoção nos olhos de André durante a ultrassonografia. E mais ainda, do beijo. Aquele beijo não havia sido apenas físico. Foi um reencontro de almas, um pedido de perdão sem palavras, uma promessa sutil de recomeço. Mas Clara sabia, um beijo não apagava feridas. Um gesto de ternura não reconstruía confiança em um passe de mágica. Era preciso mais, muito mais. André, por sua vez, acordou com o peito aquecido como não sentia há anos. Abriu a janela do apartamento com vista panorâmica e inspirou fundo. Pela primeira vez, aquele luxo todo parecia ter algum sentido. Agora que havia um nome, uma menina, uma esperança costurando os dias. Helena, sua filha. Pegou o celular e, sem pensar duas vezes, enviou uma mensagem para Clara. Gostaria de te levar para almoçar, você e nossa princesa. Só se quiser, é claro. Ela respondeu com um simples, pode ser, mas só se for algo tranquilo. E simples. Ele respondeu com um emoji de coração. Clara apareceu no restaurante horas depois, usando um vestido leve e floral. Estava linda. Simples, mas radiante. André já a esperava em uma mesa nos fundos, num lugar reservado e aconchegante, longe do alvoroço da cidade. Achei que fosse escolher algum lugar todo chique, disse ela rindo enquanto se sentava. Eu só quero que você se sinta confortável, respondeu ele com sinceridade. Já gastei tempo demais me escondendo atrás de luxo. Conversaram longamente sobre a infância dele, sobre a adolescência difícil que ela teve cuidando dos irmãos, sobre medos e sonhos. André ouvia como se estivesse absorvendo cada palavra. Clara falava com calma, como quem sabia que precisava deixar o tempo trabalhar. O almoço foi leve, cheio de pequenos sorrisos. Ao final ele tocou a mão dela com ternura. Quero estar em cada detalhe da vida de vocês. Escolher o berço, pintar as paredes, segurar sua mão no parto. Vai ser difícil, respondeu ela olhando nos olhos dele. Eu ainda sinto a dor do que você me disse, do modo como me tratou. Ele assentiu. Eu sei. E não espero que esqueça. Só quero que me permita mostrar que posso ser diferente. Clara suspirou. Parte dela queria ceder. Parte dela se protegia. Mas foi o destino quem decidiu interromper o momento. Na saída do restaurante, um clique chamou a atenção deles. Um fotógrafo os seguia do outro lado da rua. Antes que pudessem reagir, já haviam sido flagrados. A barriga dela, a mão dele em seu ombro, os olhares cúmplices. André correu até o homem, mas era tarde. Ele já havia desaparecido. Isso vai cair na mídia, não vai? Perguntou Clara, tensa. Eu vou resolver. Ninguém vai usar sua imagem, eu prometo. Mas nem ele conseguiria impedir o que viria. Na manhã seguinte, Clara acordou com o celular vibrando em frenesi. Eram ligações, mensagens, notificações de redes sociais. Quando abriu o aplicativo de notícias, seu rosto estava na manchete principal de um dos portais mais acessados. Milionário André Vasconcelos é flagrado com suposta ex-empregada grávida. Escândalo à vista? Havia mais. Blogs de fofoca, colunistas maldosos, comentários cruéis sobre sua aparência, insinuações de interesse financeiro, julgamentos sem piedade. Clara ficou em choque. Chorou em silêncio no banheiro enquanto Bia tentava acalmá-la. André ligou mais de 20 vezes. Enviou mensagens. Apareceu na porta do prédio. Mas ela não atendeu. Sentia-se exposta, invadida, humilhada. O medo do que viriam a dizer sobre sua filha era maior do que qualquer promessa bonita. No terceiro dia, sem resposta, ele deixou um bilhete manuscrito. Clara, fui um covarde no passado, mas agora quero enfrentar isso com você. Não te expus, fui exposto também. Mas juntos podemos blindar a nossa filha do ódio do mundo.
Por favor, me deixe te ajudar. Ela leu. Chorou de novo. Mas não respondeu. Naquela noite, André voltou à mansão onde tudo começou. Entrou na cozinha vazia, agora silenciosa. Sentou-se onde Clara costumava cantar. Lembrou da primeira vez que a ouviu rir. Lembrou da tempestade. Lembrou do momento em que escolheu afastá-la com palavras duras por medo de si mesmo. Ele se odiava por isso. Pegou um envelope e escreveu: Helena, minha filha, talvez um dia você leia isso. Seu pai foi um idiota. Por orgulho, quase perdi você. Mas hoje eu sei. Tudo que tenho vale menos do que um segundo do seu sorriso. Eu vou lutar por você. Sempre. Guardou a carta em uma gaveta, como quem sela um compromisso com a vida. Clara, em casa, já estava com 34 semanas. Dormia mal, sonhava com a filha, e sentia um aperto estranho no peito. Bia tentou convencê-la a, pelo menos, conversar com André. Ele está tentando, Clara, e pela primeira vez parece real. Eu sei, Bia, mas é que eu tenho medo de acreditar de novo e quebrar mais uma vez. Bia a abraçou com carinho. O medo não impede a dor, amiga, só impede a felicidade. Naquela noite, Clara saiu para caminhar sozinha. Precisava pensar. O céu estava limpo, a lua cheia refletia nas poças de chuva. Passou por uma pracinha, sentou-se em um banco e fechou os olhos. De repente, sentiu um leve desconforto. Um endurecimento na barriga. Depois outro. Ficou atenta. Mais uma contração. E outra. Não era dor forte ainda, mas era diferente. Pegou o celular. Pensou em ligar para Bia, mas seus dedos digitavam outro nome. André. Quando ele atendeu, a voz dele era de súplica. Clara, está tudo bem? Eu estou tendo contrações. Não sei se é o início, mas estou com medo. Tô indo agora. Não se mexe. Fica aí. Estou a caminho. Meia hora depois ele apareceu. Ofegante, desajeitado, mas com os olhos ardendo de preocupação. Você está bem? O bebê? Acho que é só o começo, mas precisava de você. Ele se ajoelhou diante dela no banco da praça. Pôs a mão sobre sua barriga. Obrigado por me chamar. Eu vou estar aqui, todos os dias, seja como for. Ela olhou para ele. Seus olhos tinham lágrimas, os dela também. E ali, no silêncio da noite, sem palavras, ela encostou a cabeça no ombro dele. André, pela primeira vez em toda a sua vida, chorou em paz. Não por culpa, mas por amor. O nascer do sol tingia o céu com tons alaranjados quando Clara acordou naquela manhã. Havia dormido profundamente, pela primeira vez em muito tempo, com a sensação de segurança invadindo o peito. O motivo? Simples. André estava ali. Ele dormira na poltrona ao lado da cama, na casa de Bia, depois de levá-la ao pronto-socorro na noite anterior. As contrações haviam cessado, e os médicos disseram que não era trabalho de parto ainda. Mas ele insistiu em não sair de perto dela. Ficou acordado durante horas, segurando a mão dela, fazendo carinho nos cabelos, falando baixinho com a barriga. Era como se quisesse compensar cada ausência passada com dedicação presente. Quando Clara abriu os olhos, a primeira imagem que viu foi a dele. André dormindo com a cabeça apoiada no braço, exausto, mas com uma expressão serena. Pela primeira vez, ela o viu verdadeiramente vulnerável, humano. Com cuidado, ela se levantou da cama, foi até a cozinha e preparou um café simples. Quando ele acordou com o cheiro, sorriu de forma desajeitada. Bom dia, murmurou. Bom dia. Você ronca, brincou ela rindo. Eu? Impossível. Tenho provas auditivas. Ele a observou por alguns segundos, depois se aproximou devagar e colocou a mão sobre a barriga. Como vocês estão hoje? Bem, e você? Melhor do que em anos. Fez uma pausa. Obrigado por me chamar ontem. Eu não sei o que teria feito se tivesse descoberto depois, por terceiros. Queria estar ao seu lado. E você deixou. Você está começando a provar que merece estar, disse ela com doçura. Nas semanas que seguiram, André se transformou.
Abandonou completamente a imagem de empresário inacessível. Cancelou viagens, reuniões presenciais e pediu licença temporária para acompanhar Clara nas últimas etapas da gestação. Comprou livros sobre paternidade, frequentou aulas de preparação para o parto com ela e fez questão de montar o quarto da filha com as próprias mãos. Cada móvel, cada prateleira, cada toque de tinta. Quem diria que o poderoso André Vasconcelos estaria lixando o berço? Brincou Bia ao vê-lo coberto de serragem. Tudo pela minha princesa, respondeu ele, orgulhoso. No quarto de Helena, o ambiente era puro aconchego. Tons de lavanda e bege, cortinas delicadas, brinquedos de pano e quadros pintados à mão por Clara. No centro, emoldurado na parede, estava o quadrinho que dizia: "Você foi o melhor presente que a vida me deu, mesmo quando a vida parecia injusta." Ele leu aquela frase incontáveis vezes. Durante esse tempo, a conexão entre André e Clara crescia de forma orgânica. Não havia mais máscaras. Eles conversavam sobre tudo: passado, futuro, medos, frustrações. Compartilhavam risadas, refeições simples, caminhadas curtas pelas redondezas. À noite, ele lia para ela e colocava músicas suaves para a bebê ouvir. Uma noite, Clara acordou com um pesadelo. Chorava baixinho. André se levantou imediatamente e a abraçou. "Foi só um sonho ruim", disse ela, tentando conter as lágrimas. "Conta para mim." "Sonhei que estava sozinha na sala de parto, que você não chegava, que ninguém me ouvia. Era como no início." Aquele abandono de novo. Ela respirou fundo. "Eu tenho medo, André. Medo de confiar e depois tudo desabar." Ele segurou seu rosto entre as mãos. "Eu nunca mais vou deixar você sozinha. Nunca. E mesmo que o mundo inteiro desabe, vou estar aqui, de pé, segurando você. Eu juro, Clara." E a beijou com tanta verdade que o medo pareceu se dissolver entre os lábios. Alguns dias depois, eles estavam no hospital para mais uma consulta de rotina. A médica, doutora Simone, era doce e firme. Após os exames, deu o diagnóstico com delicadeza. "Clara, sua pressão está um pouco elevada. Quero que fique atenta. Pode ser sinal de pré-eclâmpsia leve. Não é grave ainda, mas vamos monitorar. E você, André, por favor, continue fazendo o que está fazendo." Presença emocional nessa fase é o melhor remédio. Eles saíram de mãos dadas. Clara estava apreensiva, mas André a acalmava com gestos gentis. Ele assumia tarefas antes impensáveis. Cuidava da alimentação dela, media sua pressão em casa e até se ofereceu para aprender massagens de alívio para o final da gestação. Um dia, Clara o encontrou no sofá com o notebook no colo, assistindo a vídeos sobre parto humanizado e tipos de choro de bebê. "Você virou especialista agora?" provocou. "Estou tentando me tornar o pai que ela merece e o homem que você nunca deveria ter duvidado." Ela se emocionou abraçando-o por trás, com a barriga entre eles. E naquele abraço havia aceitação. Não apenas do presente, mas de tudo que viveram até ali. Certa tarde, Bia trouxe uma notícia. "Gente, alguém do portal que publicou a fofoca me procurou. Querem fazer uma entrevista com você, Clara. Dizem que querem ouvir seu lado. Mas eu desconfio." André apertou os olhos, preocupado. "Não, ela não vai expor a história de vida de vocês. Eles só querem audiência. Você não deve isso a ninguém." Clara concordou. "Já basta ter sido atacada uma vez. Agora é nossa vez de viver em paz, do nosso jeito." No dia seguinte, eles foram juntos até uma livraria. Clara escolheu um livro infantil sobre estrelas e André comprou um álbum de fotos para montar com as memórias da gestação. Enquanto escolhiam figurinhas de bebê para decorar o álbum, uma senhora idosa se aproximou e comentou: "Vocês são um casal lindo. Dá para ver que esse bebê será muito amado." Clara sorriu. André também. Mas pela primeira vez, nenhum deles se sentiu desconfortável com aquele rótulo. No carro, a caminho de casa, Clara falou baixinho: "Eu não sabia se conseguiria confiar em você de novo. Mas você está me provando que o amor também se reconstrói." Ele pegou sua mão, a beijou suavemente e disse: "Eu não vou errar de novo, Clara. Nem com você, nem com Helena."
Naquela noite, sentados no chão do quarto da bebê, André mostrava à barriga uma música antiga que sua mãe costumava cantar para ele. Clara observava com lágrimas nos olhos. Helena parecia responder com leves chutes. Acho que ela gostou da sua voz, disse Clara. Ou está reclamando da minha afinação. Eles riram juntos. E por um momento, o mundo era só aquele quarto, a barriga pulsando vida. Um homem redimido, uma mulher renascida e um amor possível. Mas o destino, imprevisível como sempre, ainda guardava uma surpresa. Uma urgência que colocaria à prova tudo o que construíram até aqui. O parto se aproximava. E com ele, uma escolha definitiva. O relógio marcava 3h42 da madrugada, quando Clara acordou com uma fisgada aguda no ventre. Sentou-se na cama devagar, ofegante, tentando entender se era apenas mais uma contração de treinamento. Mas não. Era diferente. Era real, forte, ritmada. André, sussurrou tocando o braço dele. Ele despertou num pulo, como se o corpo inteiro já estivesse preparado para aquele momento. O que foi? Você tá bem? Acho que... Chegou a hora. Os olhos de André se arregalaram. Por um segundo, o medo brilhou em sua expressão, mas logo deu lugar à ação. Em menos de 5 minutos ele já havia pegado a mala da maternidade, colocado os documentos na mochila, calçado os sapatos dela e guiado Clara até o carro com todo o cuidado do mundo. Respira comigo, tá? Igual nas aulas. Eu tô respirando, você é que parece que vai desmaiar, ela disse, com uma risada entre uma contração e outra. Apesar da dor, Clara se sentia segura. André estava ao seu lado, presente, firme, afetuoso. Não era mais o homem distante que ela conhecera meses atrás. Era o pai da sua filha. Era o amor dela, renascido do que antes parecia impossível. No hospital, tudo se desenrolou rápido. A dilatação avançava com agilidade. Os batimentos de Helena estavam fortes, e Clara mantinha a calma admirável de quem carrega não só um bebê, mas uma fortaleza por dentro. André segurava sua mão, enxugava seu suor, repetia palavras de incentivo. Você é incrível, a mulher mais forte que já conheci. Só estou tentando trazer nossa filha ao mundo, ela disse entre contrações, com lágrimas nos olhos. Horas depois, às 8h14 da manhã, Helena nasceu. E naquele instante, quando o choro da bebê preencheu a sala, Clara e André se olharam como se compartilhassem o mesmo coração. Ele chorou. Ela também. Ela é perfeita, ele disse, beijando a testa da filha, aninhada nos braços da mãe. Tem seus olhos, sussurrou Clara. O momento era mágico, íntimo. Uma nova família se formava ali, no silêncio que sucede à tempestade. Mais tarde, já no quarto da maternidade, Clara dormia com Helena no colo. André observava as duas com um sorriso leve quando a porta se abriu. Era a doutora Simone, com uma expressão mais séria do que de costume. André, posso falar com você um instante? Sozinho. Ele se levantou curioso. Seguiu a médica até o corredor, onde ela entregou um prontuário e o olhou nos olhos. Está tudo bem com a bebê, mas preciso te contar algo. Um dos exames neonatais de rotina detectou um marcador genético incomum. Nada grave, mas é importante. O que quer dizer com isso? André, Helena possui um tipo sanguíneo raro. AB negativo, extremamente raro, mas não compatível com o seu. Ele franziu o senho. Como assim? Você declarou ser o positivo, e Clara também. 2. O positivos não podem gerar uma criança AB negativo. Não naturalmente. O mundo parou por alguns segundos. André sentiu um calor estranho subir do estômago até o rosto. As palavras da médica reverberavam como marteladas. Ele estava confuso, atônito. Deve haver algum erro, disse ele, tentando manter a calma. Talvez o exame esteja errado. Eu sou o pai dela. Eu vi o nascimento, eu estava lá em cada passo. Não estou dizendo que não seja, apenas que há uma incongruência. Pode haver uma história por trás disso, algo que Clara talvez nunca tenha contado, mas é melhor conversar com ela. Ele assentiu em choque.
De volta ao quarto, Clara ainda dormia, serena. Helena se mexia levemente nos braços dela, em paz. André se aproximou devagar. Sua mente era um redemoinho. Queria ignorar aquilo, fingir que nada havia sido dito. Mas a dúvida queimava. A angústia o corroía. Precisava saber. Quando Clara despertou e sorriu ao vê-lo, ele hesitou. Amor, podemos conversar? Ela percebeu o tom, o olhar diferente. Claro. O que foi? A médica me chamou. Falou sobre o tipo sanguíneo da Helena. Ela empalideceu. O silêncio que se instalou foi mais revelador do que qualquer resposta. Clara, ele disse, a voz embargada. Há algo que você não me contou? Ela segurou firme a filha e inspirou fundo. Eu não sabia se algum dia teria coragem, mas acho que chegou a hora. André se sentou, o coração disparado. Quando você me expulsou da sua vida, naquela varanda, eu saí da mansão em pedaços. E uma semana depois, em desespero, fui embora para o interior. Fiquei na casa de uma tia, tentei encontrar forças. Nessa viagem, reencontrei alguém do meu passado. Alguém com quem eu tive uma relação curta, anos atrás. Um amigo da juventude. Nós nos aproximamos e eu, por um único momento, me deixei levar. Os olhos de André se arregalaram. Você está me dizendo que existe a possibilidade de Helena não ser minha? Clara chorava agora. Sim, existe essa possibilidade. Mas só descobri isso quando já estava grávida. Quando fiz o primeiro ultrassom, percebi que o tempo entre as duas datas era muito próximo. Eu queria que fosse você. E tudo em mim dizia que era. Mas eu nunca fiz um exame, nunca tive coragem. André se levantou. Passou a mão pelos cabelos. Estava visivelmente abalado. Por que não me contou antes? Porque eu te amava. E porque estava sozinha. E porque naquele momento só queria proteger minha filha. Eu não sabia se teria você ou ninguém. Então escolhi ser mãe. Apenas mãe. Eu me entreguei, Clara. Me transformei. Reescrevi minha história. E agora eu descubro isso? Eu também me transformei, ela disse com firmeza. E se você ama essa criança como disse, vai continuar amando. Porque mesmo que o sangue fale outra coisa, foi o coração que te trouxe até aqui. Ele não respondeu. Apenas pegou o casaco e saiu do quarto, sem olhar para trás. Clara chorou em silêncio, com Helena aninhada ao peito. A filha que ambos amavam, mas que agora era também uma encruzilhada. Do lado de fora, André caminhava pelas ruas em torno do hospital como um fantasma. O céu estava escuro. As luzes da cidade pareciam pálidas. Tudo o que construíra nas últimas semanas agora parecia um castelo de areia desmoronado por uma única onda. Mas, então, algo o deteve. O som do choro, de um bebê, vindo da janela do quarto de Clara. Helena. Sua Helena. Ele olhou para cima, viu a silhueta dela no colo da mãe. E naquele momento, lembrou do choro dela ao nascer, da primeira vez que a segurou, dos livros que leu para ela ainda no ventre, dos planos, dos sonhos, das promessas, e entendeu. Ela era dele, não pelo sangue, mas porque ele a escolheu, porque era ela que o havia tornado pai. 2 horas depois, André retornou ao quarto. Clara, ainda acordada, não disse nada ao vê-lo entrar. Ele se aproximou da cama, ajoelhou-se e segurou a mão dela. Eu não sei o que o exame vai dizer, mas eu sei o que meu coração já decidiu. Ela é minha filha, e eu sou o pai dela. E nada vai me tirar isso. Clara chorou. Ele a abraçou, e os dois choraram juntos. A revelação os havia quase separado, mas o amor, aquele amor renascido em meio às dores, era maior do que qualquer dúvida, maior do que o sangue, maior do que o passado, maior do que tudo. O sol ainda nem havia despontado no horizonte quando Clara despertou naquela manhã. O céu tinha aquele tom azul esmaecido dos momentos antes do amanhecer. Helena dormia tranquila no berço ao lado, e Clara, mesmo exausta, não conseguia pregar os olhos. O quarto de hospital estava em silêncio, exceto pelo som suave da respiração da filha. Mas dentro de Clara,
Tudo era um turbilhão. A revelação da noite anterior ainda ecoava. A possibilidade de Helena não ser filha biológica de André. A dor de ver o homem que ela aprendeu a amar novamente se afastar, mesmo que por apenas algumas horas, havia cortado fundo. Mas ele voltou. E quando segurou sua mão, ajoelhado diante dela, dizendo que amaria aquela menina independentemente de tudo, algo se reacomodou dentro do peito dela. Era como se as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Não pela perfeição, mas pela entrega, pela coragem. André havia feito a escolha mais difícil, permanecer mesmo diante da incerteza. E isso valia mais do que qualquer exame. Na manhã seguinte, enquanto Clara tomava café com a ajuda da enfermeira, a porta do quarto se abriu. André entrou com uma flor na mão, uma margarida branca e um envelope dourado. "Bom dia", disse ele com um sorriso tímido. "Bom dia", respondeu Clara, surpresa com o gesto. Ele se aproximou e colocou a flor em um pequeno copo com água sobre a mesinha de cabeceira. "Sempre achei que rosas eram as flores mais bonitas, mas hoje percebi que são as margaridas, simples, fortes e cheias de luz, como você." Ela corou, sorriu. "O que é isso aí na sua mão?" Ele estendeu o envelope. "O exame. Mas, antes de abrir, quero que saiba que minha decisão já foi tomada. Não muda nada." "Então por que trouxe?" "Porque quero que a gente saiba juntos, sem medo, sem fugir mais da verdade." Ela assentiu, respirando fundo. Ele abriu devagar, leu em silêncio, e então fechou os olhos por um segundo. "E então?" perguntou ela, a voz tremendo. Ele sorriu. Um sorriso sereno. "É minha filha. Biologicamente, geneticamente, em todos os sentidos." Os olhos dele se encheram de lágrimas. Mas mesmo que não fosse, nada mudaria. Clara cobriu o rosto com as mãos e chorou. Um choro de alívio, de libertação, de gratidão. Ele a abraçou com força, beijou sua testa, seu cabelo, sua boca. "Obrigada por me deixar fazer parte disso, por não desistir de mim. Você é o pai dela, André, desde o primeiro toque, desde a primeira vez que cantou para ela. Eu só precisei de tempo, e você me deu isso." Os dias que seguiram foram preenchidos com alegria serena. Helena recebeu alta, em perfeita saúde, e o trio retornou para o apartamento de Clara, agora reformado com o toque de André. O quartinho da bebê era um verdadeiro ninho de amor. Móveis brancos com detalhes em lilás, quadros com frases escritas à mão e um bercinho com um móbile de estrelas penduradas, feito por ele. As noites eram difíceis, mamadas, choros, fraldas, mas André se envolvia em tudo. Ele aprendeu a preparar mamadeira, a trocar fraldas com uma destreza inesperada e se tornava um mestre em acalmar Helena com canções de ninar e histórias inventadas. "Sabe o que ela ama?" disse Clara uma madrugada, sorrindo, observando os dois juntos no sofá. "O quê?" "Quando você canta aquela música antiga da sua mãe." "Ela tem bom gosto", respondeu ele, beijando o pezinho da bebê. Algumas semanas depois, já mais adaptados à nova rotina, André convidou Clara para um passeio ao ar livre. Era um sábado ensolarado. Ele preparou um piquenique num parque arborizado, levou uma toalha florida, frutas, suco e flores. Helena estava no carrinho, tranquila, olhando tudo com curiosidade. Clara achava tudo aquilo um pouco surreal. Aquela paz depois de tanta tempestade. Aquela vida depois de tanta dor. "Isso parece um sonho", disse ela, observando as folhas balançando ao vento. "E se for, eu nunca mais quero acordar." Ele se aproximou segurando sua mão. "Clara, eu passei anos me escondendo, me sabotando, fingindo que não precisava de ninguém. Mas você e a Helena me ensinaram que só o amor constrói algo verdadeiro. E que família. É isso aqui, suor, choro, noites sem dormir e muita felicidade escondida nas coisas pequenas." Ela o encarou com os olhos brilhando. "Eu também errei, André. Me fechei. Me calei. Tive medo. Mas hoje, eu me sinto viva." Ele se ajoelhou diante dela. Clara colocou a mão na boca, surpresa. "André, eu não tô aqui para te pedir casamento, não agora. Não como obrigação. Tô aqui para te pedir algo mais importante.
Que você continue me deixando te amar, um dia de cada vez. Que me permita ser seu parceiro, seu lar, seu chão. Que a gente construa tudo junto, sem pressa, mas sem nunca desistir. Clara sorriu. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Já é tudo seu, meu coração e o da nossa filha. Ele se levantou e a beijou ali mesmo, diante da natureza, do tempo e da vida nova que tinham diante deles. Meses depois, a cena se repetiria, mas em outro cenário. Diante de amigos próximos e familiares emocionados, Clara entrava em um pequeno jardim decorado com luzes pendentes, segurando Helena nos braços. Era o batizado da menina, e também o noivado dos pais. André, de terno claro e sorriso largo, fez um brinde simples, mas inesquecível. Eu achei que tinha tudo, mas estava vazio. Só entendi o que é amar de verdade quando segurei minha filha pela primeira vez e quando beijei a mulher mais corajosa que conheci. Obrigado, Clara, por me dar a chance de ser um homem melhor, por fazer de mim um pai e um companheiro. Eu amo vocês mais do que qualquer palavra pode descrever. Aplausos, lágrimas, sorrisos, amor. Naquela noite, enquanto colocavam Helena para dormir, Clara olhou para André e sussurrou. A dor nos uniu, mas foi o amor que nos manteve juntos. Ele a abraçou por trás e disse, e agora nada mais pode nos separar. E assim, naquela pequena família forjada entre erros e redenções, a felicidade não foi perfeita, mas foi inteira, verdadeira e para sempre.